Tô vendo agora a final da Libertadores, Palmeiras saindo campeão neste momento. Acabou de entrar no intervalo da prorrogação, 2-1 pro Palmeiras. E aí vendo o jogo, né, o Renato ali chegou a uma final de Libertadores no dia seguinte, em que praticamente o Grêmio confirma seu rebaixamento virtual, né? E aí a gente fica se perguntando, cara, será que foi certo o Renato ter saído? Será que foi certo terem demitido o Renato, né? Será que a gente teria caído se o Renato tivesse ficado? Eu acho que essa resposta ela não é tão simples, porque eu acho que sim, o Renato tinha que ter saído, talvez até antes daquele momento em que ele saiu. Eu acho que já havia um desgaste dos metais ali, já tinha problema acontecendo. Ele chegou num limite ali também. Ele mesmo estava de saco cheio de Porto Alegre, da imprensa gaúcha, de tudo, talvez até da torcida um pouco. Porque é coisa de 5 anos, né, cara? 5 anos é um tempo considerável. O cara que ama tanto o Rio de Janeiro, a praia, o futevôlei. Tem muitas questões, a família dele ficava lá. Então acho que tem muitas questões que sim, essa interrupção ali no trabalho tinha que ser feita. Mas eu também acho que se o Renato ficasse a gente não caía, né? Então como é que eu vejo essa situação? Eu vejo da seguinte forma: quando alguém me perguntou esses dias nas redes sociais, né? Quando alguém me fez essa pergunta aí, será que foi um erro tirar o Renato? Será que a gente teria caído e tal? Eu lembro sempre da cirurgia que eu fiz no começo do ano para tirar a vesícula, né? Eu tirei a vesícula porque tinham pedras ali, me davam umas crises no meio da noite, eu tive que caminhar pela casa e tal. E era horrível, né? Era horrível. Tirei, isso passou, então solucionou o problema. Nos dias seguintes da cirurgia, eu tava muito mal. Eu fiquei dias, talvez uma semana em casa, assim, sem conseguir me mexer direito, cheio de ponto na pança aqui, com dor, tomando uns remédios para dores e mesmo assim sentindo alguma dor ainda considerável. Não pude fazer exercício físico nem nada parecido assim por um bom tempo. Enfim, todo mundo imagina, né? Sabe até ou imagina como é o pós-cirúrgico. Eu tô olhando para lá porque começou agora o segundo tempo da prorrogação. E tipo, só que assim, se a gente for analisar friamente o pós-cirúrgico, tu vai passar por um momento ruim. Ah não, então não tem que fazer a cirurgia? Não, tem que fazer a cirurgia para resolver um problema maior, né? Aí tu encara esse mal que vai vir na sequência, que é menor. Em tese, aí que tá o ponto. Em tese é menor, né? Eu tinha certeza, e eu falava isso na época, quem estiver ali me seguindo nas redes sociais, e o próprio canal do YouTube aqui sabe, que eu sabia que o Grêmio ia sofrer com a saída do Renato. Era uma cirurgia necessária. O Grêmio ia sentir esse vácuo deixado por ele, né? Que todo mundo sabe aí como o Renato, as funções que ele ocupava no clube, a figura que ele representava e tudo mais. Então eu sabia que o Grêmio ia sofrer. Só que o Grêmio sofreu muito mais do que qualquer um de nós pudesse imaginar. Sofreu muito mais. E aí por N motivos, né? Óbvio que a direção em suas entrevistas ressalta sempre os motivos que lhes convém, né? O azar, eles gostam muito de bater na tecla do azar. O azar do surto de Covid, como se o Grêmio tivesse sido o único time que sofreu por isso. O azar de algumas decisões da arbitragem que realmente nos prejudicaram em alguns momentos. Mas como eu digo, né, cara, um time bem estruturado, um elenco bem montado, tudo certo, esse azar te tira o título, esse azar te tira o G4, o G6, vá lá. Mas quando tu é rebaixado, é porque tem mais elementos. É porque teu elenco é fraco, é mal formado, é desequilibrado, outras decisões foram equivocadas, diagnósticos de futebol tardios e ou equivocadíssimos. E aí tem um combo, né, que a gente vai falar nos próximos dias aí, enfim, já falamos muito e falaremos mais sobre esses diagnósticos todos do desastroso 2021 do Grêmio. Mas então assim, é um combo de incompetência que quando o Renato sai, parece que o castelo desmorona, sabe? Parece que bem ou mal, com todos os seus defeitos, e eu acho que o Renato tinha muitos defeitos, ele ainda assim
segurava o Grêmio numa bandeja, sabe? Equilibrada por um garfo equilibrando uma bandeja e ele segurando o garfo aqui, um monte de copo empilhado em cima. Quando o Renato sai, brum, desaba. Porque o Renato tem seus méritos, ele tem uma liderança, ele consegue chamar o grupo com ele, para jogar com ele consegue elevar o ânimo do grupo, transformar o ambiente em algo positivo. Ele fez isso no próprio Flamengo quando chegou, com resultados incríveis na largada já. O Flamengo no ataque, escanteio. Enfim, cara, então ele tem esses méritos. Mas por que eu acho então que ele tinha que sair? Por todo o desgaste que eu falei que estava rolando e porque ele tinha problemas também sérios, né? De teimosias, de falta de repertório. Parece que o Renato, em alguns momentos de alguns jogos, se via encurralado por um contexto, por uma situação, por um gol de chiripa do adversário e o Grêmio não tinha repertório. O Grêmio acabava, o Grêmio desmoronava, o Renato tinha suas deficiências técnicas, sim. Tinha suas deficiências técnicas, sim. E a gente, como gremista, almejava algo mais. Cara, beleza, o Renato é ídolo, vai continuar para sempre na história e tá tudo certo. Mas a gente também, isso não impede que a gente faça análises objetivas de fragilidades e problemas dele, né? E a gente via isso e eu até fui um dos últimos a entrar nessa barca aí do que o Renato tinha que sair. Eu fui um dos últimos a entrar nessa barca. Muita gente falava que ele tinha que sair e eu dizia, pra quê, cara? Vai entrar quem? O Jair Ventura, sabe? Até porque não tinha grandes opções, eu demorei pra embarcar nessa. Mas chegou um ponto que até eu falei, cara, vamos lá, Renato, vamos sair amigavelmente, vai ser bom pra todos, pra ele arejar a cabeça, pra nós também. E aí foi o que aconteceu. Então eu acho que é isso, sabe? Era esperado uma turbulência quando ele saísse, mas eu acho que ela acabou sendo muito maior do que todo mundo esperava, porque o Grêmio estava com uma estrutura frágil, talvez mais do que a gente também poderia supor, né? O que eu acho besta, babaca, assim, eu vejo nas redes sociais umas birrinhas, olha aí, ó, quem queria que o Renato saísse, vocês estão satisfeitos agora? Aí outros falam, o grande Renato, foi ele que montou esse time, não sei o que. Cara, cara. Agora a torcida vai virar culpada, sabe? A menos culpada dessa história toda vai virar culpada. Tipo assim, eu acho que o Renato teve culpa, assim, também ele que montou esse time do Grêmio rebaixado, sim, muito. Mas a culpa maior é óbvio que é da diretoria, né? É óbvio que é da diretoria. Tipo, ela que dava esse aval pro Renato montar, ela que limitava o orçamento, né? Que não conseguia, o Renato não conseguia contratar muita gente que ele queria, diga-se de passagem. Muita gente boa que ele sugeriu, inclusive. Então, a culpa maior era a diretoria. E por outro lado, quem queria a saída dele também não tá de todo errado. Era inegável que tinha desgaste ali, fiascos em Libertadores, goleadas, problemas. A gente não esperava que a saída dele culminasse num rebaixamento, né? Mas a gente sabia sim que ia precisar de uma reformulação, ia rolar uma certa turbulência e é mais ou menos assim que eu vejo a situação. Agora eu acho que o Grêmio tem que pensar já no próximo projeto, no próximo técnico. O Mancini foi um tapa-furo que deu errado, mas para mim ele não serve como treinador da próxima temporada. Te digo mais, eu tava já no time naquela reta final ali que até tava aceitando a saída do Renato de boa, tipo, beleza, Renato, acho que deu o que tinha que dar. E te digo mais, se é pra ficar o Mancini ano que vem, já que os flamenguistas pegam no pé do Renato, e até o momento aqui, faltando 9 minutos para acabar a prorrogação, o Flamengo vem perdendo essa Libertadores, mas mesmo que ganhe, né, mesmo que dê uma virada ali, tem muita gente com ranço dele lá no Rio de Janeiro, eu prefiro que o Renato volte 1000 vezes do que ficar com o Mancini. Então não é assim tudo preto no branco, 8 ou 80. O Renato é horrível, é o pior lixo do mundo. Não, o Renato é o salvador da pátria, o treinador dos sonhos. Não é nenhuma coisa nem outra, cara. Ele tem falhas, tem virtudes e é mais ou menos assim que a banda toca. O rebaixamento do Grêmio passa um pouco, sim, pela presença dele enquanto esteve aqui e pela saída dele também, sabe? Não são excludentes. É mais ou menos assim que eu vejo a situação. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço. Entrando Felipe Melo aos 112 minutos de jogo da final. Vamos acompanhar. Falou!